Galera! Fala turma! Outro vídeo com mais questões de Regimento Geral da Unesp, estudando para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. Primeira questão em tela. De acordo com o regimento, os concursos para os cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados A, B, C, D ou E. Questão típica de concurso público da Unesp. Muito recorrente este modelo. Para você é fácil? É difícil? Tá lá no regimento. E aí? Qual a resposta da questão? A fundamentação está no artigo 104. Fala que esses concursos serão regulamentados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Resposta D de dado. Importante dizer, sobre competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, elas estão lá elencadas, enumeradas no artigo 14, em incisos. Salvo engano, são 4 que estão vigorando, vigentes. Mas além daquelas competências, aquelas 4 que estão no artigo 14 do regimento, existem atribuições, competências lá no Estatuto da Unesp, no artigo 24, e também existem, galera, é importante saber disso, existem outras competências distribuídas pelo documento chamado regimento. No artigo 14 do regimento, incisos falando de atribuições, competências do CEP, mas você vê que no 104 do regimento, também fala que cabe ao CEP regulamentar, os cursos para os cargos inicial, professor assistente, e final, professor titular, de acordo com o regimento geral. Ok? Outra questão legal. De acordo com o regimento, os candidatos aos graus de doutor ou de mestre, além de cumprir as exigências de aproveitamento e frequência, deverão apresentar, respectivamente, tese de doutorado e dissertação de mestrado ou trabalho equivalente a critério, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. E aí? A, B, C, D ou E? Esta questão é legal, não foi cobrado ainda em prova de concurso público da Unesp. E você não vai esquecer mais. Por quê? Vamos à fundamentação. Você vê no artigo 87, destaquei a sigla CCPG, Câmara Central de Pós-Graduação. Apenas uma citação, apenas uma menção dentro do regimento dessa Câmara, da CCPG. Olha aqui, a alternativa C. Então, é a critério a juízo da Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG, a alternativa C. E precisa saber e guardar. Pensamos em mestre, em mestrado, é dissertação. Pensamos em doutor, doutorado, pensamos em tese. Sabia disso? Claro que sim. Vamos lá, você não confunde, você vai acertar todas as questões de regimento. Outra em tela, conforme o regimento, opinar sobre criação de cargos e funções da carreira docente, tal como sobre os pedidos de afastamento de membros do corpo docente compete. A, B, C, D ou E. Muita gente erraria esta questão, embora seja de nível muito fácil. Claro que é questão cara crachá, o que compete a quem compete o quê? Porque a pessoa vê carreira docente, corpo docente, sabe que docente é professor, sabe que professor dá aula de alguma disciplina, sabe que as disciplinas estão comportadas dentro de departamentos. De repente, muitas ou algumas pessoas marcariam a alternativa B e errariam. Olha a fundamentação, artigo 40, inciso 12, inciso 25, opinar sobre pedidos de afastamento de membros do corpo docente. Opinar sobre criação de cargos
e funções da carreira docente. Alternativa C. Sabe a diferença entre cargos e funções da carreira docente? Olhe aqui acima, nos cards. Existe um vídeo em que falo sobre essa diferença. Professor assistente doutor é um cargo ou é uma função? Escreva nos comentários. Professor assistente doutor é um cargo ou professor assistente doutor é uma função? Então, se é a resposta da questão, vamos a outra. Esta um pouquinho mais complexa. Assinale a alternativa que contrarie o estabelecido pelo regimento. O problema desta questão é apenas uma coisa, galera. Eu sei que você está esperta, você aí, estudando o regimento, assistindo aos vídeos aqui do canal, você lê o enunciado com atenção. Veja que a questão ela não pede a alternativa correta. A questão não pede a alternativa em conformidade com o que está estabelecido no regimento. Esta questão aqui quer algo que contrarie, seja contra o que está disposto, estabelecido, fixado no regimento. Então, 4 alternativas estão de acordo com o regimento. Uma não está e esta que não está é a resposta da questão. Alternativas A, B, C, D e E. E aí? Na representação estudantil junto ao Conselho Universitário, haverá mais que um representante de cada campus da Unesp. Está assim no regimento? B. As reuniões dos colegiados não são públicas, exceto as solenes. Isso está certo? C. A participação da representação discente em reuniões de órgãos colegiados será considerada como atividade escolar. Será? O aluno foi a uma reunião de um órgão colegiado. E isso é considerado uma atividade escolar? Desde dado, não será permitida a representação de alunos de curso de pós-graduação que já exerça atividade docente na Unesp. É um aluno de pós, mas que exerce atividades de professor na Unesp. Tá certo? E perderá o mandato o representante discente que não tiver frequência regular mínima exigida nas disciplinas em que estiver matriculado. Sobre esta questão, você observou em algumas alternativas a palavra não. Não são públicas, não será permitida, não tiver frequência regular mínima. Sobre o não no Regimento Geral da Unesp, eu gravei um vídeo também, vou deixar aqui nos cards. Olhe acima. Inclusive, você pode clicar, porque este vídeo que você está assistindo agora não é fechado. Você continua assistindo e depois, lá embaixo, você vê o outro vídeo sobre o não no Regimento Geral da Unesp. Vamos então à fundamentação. O 138 do regimento diz que não haverá mais que um representante de cada campus. Então, haverá mais que um representante? Não. O certo é afirmar que não haverá mais que um representante de cada campus da Unesp. Tudo bem? B. As reuniões dos colegiados não são públicas, exceto as solenes. Realmente está lá no parágrafo 2º do artigo 170. Pode ler. O 147 diz que a participação da representação estudantil dos alunos em reuniões de órgãos colegiados será, sim, considerada atividade escolar. O que você vê em C está certo, o que você vê em B está certo. A resposta da questão já é a alternativa A. Por quê? Porque pede a questão aquilo que contrarie o que está estabelecido pelo regimento. No regimento está estabelecido o quê? Que na representação estudantil, junto ao conselho universitário, não haverá mais que um representante. Se a alternativa diz que haverá mais que um representante, isso contraria o regimento geral da Unesp. É a resposta da questão. D. Não será permitida a representação de alunos de curso de pós
que já exerça uma atividade de professor na Unesp. Esse não aqui é importante, realmente não será permitida. Poderíamos dizer que é proibida a representação de aluno, ou poderíamos dizer é vedada a representação de aluno. Então está certo, não será permitida. E o artigo 8º, comecinho do regimento, diz que perderá o mandato aquele representante dos alunos, o discente, né, que não tiver frequência regular mínima exigida nas disciplinas em que ele está matriculado. Então, esse não aqui está corretíssimo. O que está na alternativa E de escola é certinho, D de dado certinho, C de casa certinho, B de bola certinho, A de amor errado, porque não haverá mais que um representante. E a questão pede algo que é contrário ao que está escrito no regimento. Tudo bem? Legal? Outra questão. Ah, não, essa é antiga. Já resolvemos aqui no canal. Valeu então, gostou? Deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Agradeço a atenção, a paciência, a audiência, a interação. Pode criticar, talvez elogiar, rumando à aprovação. Bons estudos, galera. Bons estudos, turma. Até o próximo vídeo.